Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. TVI, Rádio e TV Imprensa. Todos falam aqui. Mais que uma emissora, a TVI é um canal aberto para o Brasil real. Prefeitos, artistas, empreendedores e o povo têm voz na nossa tela. Com jornalismo forte, debates acalorados e música que emociona, somos referência nacional e internacional. Assista ao vivo, www.radioimprensa.tv. TVI, todos falam aqui. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. A medicina cura e humaniza o corpo, e a espiritualidade acolhe e abraça a necessidade da alma. É ela que nos torna verdadeiramente humanos. Sou Cristina Iqueda, enfermeira há 36 anos, terapeuta clínica xamânica. Aqui no nosso espaço recebo convidados especiais para conversas que conectam as ciências da saúde e a espiritualidade, compartilhando histórias reais de superação. Hoje temos a alegria de receber nesta jornada o nosso convidado especial, nesta manhã de sábado, Dr. Alexandre Serafim, médico, neuropediatra, professor e coordenador da disciplina de Medicina e Espiritualidade da Universidade de Taubaté. É mestre em Neurociência pela Universidade Federal de São Paulo. Também é autor do livro Medicina e Espiritualidade, baseada em evidências, e presidente do Núcleo dos Estudos em Espiritualidade na Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre Serafim. Que honra, né, tê-lo aqui conosco nesta manhã. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite para podermos falar um pouquinho sobre as questões da saúde, da espiritualidade, e eu acredito aí que vamos trazer assim informações muito interessantes para os seus ouvintes. Sim, com certeza. E, doutor Alexandre, né, baseado no juramento da medicina, né, com o pai da medicina, Hipócrates, até hoje, né, tem um juramento, todos formandos têm esse juramento no dia da sua formatura. E como podemos entender assim sobre a ética? Como podemos entender a diferença entre a espiritualidade não vinculada à religião para poder tratar um paciente, né, no seu quadro clínico? Como que a gente pode trabalhar nesse sentido? Não misturando, né, respeitando, sem preconceito, atendendo, acolhendo, humanizando. Quando nós falamos sobre espiritualidade, nós estamos ampliando o campo da nossa conversa, da nossa fala, independente das questões religiosas da pessoa ou do paciente. A espiritualidade, ela está relacionada a valores de vida, busca pessoal, aquilo que você considera importante em termos de valores. Ela pode estar ou não relacionada a uma determinada religião, você pode utilizar uma religião para a busca da sua espiritualidade. Quando nós falamos em religião, nós falamos numa questão organizacional, institucionalizada, com dogmas, regras, livros, ritos e tal. E a espiritualidade, não necessariamente ela tem que ter essa necessidade.
Por exemplo, você pode ter uma pessoa que não tem religião, até mesmo é ateu, não acredita em absolutamente nada, mas ela tem valores associados à vida, o valor da vida. Ela trabalha com ações, por exemplo, comunitárias, ela é uma pessoa altruísta, ela tem funções de voluntariado, por exemplo, no hospital, numa instituição, ou seja, essa pessoa tem espiritualidade sem ter religião ou acreditar em absolutamente nada. Então, em cima desse ponto que nós colocamos, o estudo da espiritualidade. Consideramos também a religiosidade, né, que é o quanto que essa pessoa se interessa ou se envolve, seja com a sua religião ou com a sua espiritualidade. Então, são mecanismos hoje que nós temos de avaliar. Você tem tabelas, você tem questionários, que você pode chegar a um paciente e fazer uma avaliação da questão espiritual daquele paciente. Nós temos, por exemplo, com os meus alunos, eu ensino o que chama-se anamnese espiritual, ou seja, como é que você conversa com o paciente sobre as questões religiosas e espirituais dele. E sem entrar em embates religiosos, porque a função, por exemplo, do médico não é discutir religião com o paciente. Então, o médico pode ter sua crença, o paciente ter a sua outra crença, e eles podem discutir as questões espirituais que estão associadas ali com aquele paciente, entendê-lo melhor como pessoa, não simplesmente a questão pura e simples mecanicista da medicina, que você vai ali investigar um problema no pulmão, um problema no fígado, um problema no coração, um problema no cérebro, mas você tem que entender que quem está carregando aquele fígado, cérebro, coração ruim é uma pessoa. E aquela pessoa tem as suas crenças, tem as suas necessidades, tem os seus valores, e o médico passa a entender melhor a situação de vida daquela pessoa quando ele entra um pouquinho mais nessa questão da espiritualidade. Por isso que a gente tenta abordar isso de uma forma ampla, ética, respeitando a questão religiosa daquela pessoa, vendo muitas vezes se a pessoa não está num conflito religioso, que isso também é comum, né? Às vezes no adoecimento a pessoa entra em situações de culpa, achando que aquilo é uma punição divina por algo que ele fez em alguma época da vida dele, e entra numa situação realmente de maior estresse e ansiedade que prejudica a saúde dele. Então, por isso que a espiritualidade dentro da área da saúde, e particularmente no meu caso dentro da área da medicina, na educação médica, ela teve aí uma entrada muito interessante e importante para a formação do médico e da relação médico-paciente mesmo. Sim, trazendo assim a diferença, só para os nossos ouvintes entenderem um pouco, né? Porque assim, espiritualidade ela está ligada como um todo. É você fazer parte de uma comunidade, você mais para o lado da filosofia, e a religião seria mais uma doutrina, alguns rituais, só para as pessoas entenderem melhor. Quando você vai falar em religião, por exemplo, catolicismo, área protestante, área espírita, umbanda, budismo, seja lá o que for, você tem ali uma questão de organização onde você tem um líder, né? Um Papa, o Buda, o Krishna, ou seja, você tem um líder dentro daquela área e você segue as orientações. Segue aquela doutrina que está determinada. Então você tem determinados livros, você tem determinados ritos, você tem determinados dogmas que você tem que seguir dentro de uma institucionalização organizacional. Isso aí é o que define religião. Então, por exemplo, eu sou católico, tá? Então, se você é católico, porque assim está cheio daqueles que não praticantes, então você não é. Porque assim, se você é católico, você vai na missa, você lê o evangelho, você vai fazer a comunhão, você vai fazer a crisma, ou seja, tem todo um rito, né? Você vai casar, tem tal coisa, ou seja, você tem que seguir. Isso em todas as religiões tem os seus ritos, as suas determinações. Quando a gente fala em religiosidade, é o quanto que você busca e se envolve dentro daquilo que você acredita. Aí tem mecanismos de medição.
Quando você fala em espiritualidade, aí é um valor íntimo, interno, seu. Não é externo. A religião ela é externa, você vai buscar lá. A espiritualidade era um valor seu. Então, quanto que você valoriza a vida, as situações de vida, o quanto que você busca dentro da sua crença uma melhoria, né, uma melhora da sua questão espiritual, da sua questão de vida, da sua moralidade, da sua ética. Ou seja, ela é um pouco mais ampla e não necessariamente ela tem que estar vinculada a uma questão institucionalizada. Você pode ter a sua busca individual dos valores de vida sem que você tenha que se apegar a uma determinada religião. Sim. E assim, a Organização Mundial da Saúde, ela entende que a fé e o propósito de vida são ferramentas poderosas que ajudam o paciente a enfrentar a dor e encontrar a cura. A espiritualidade na prática clínica, como que vocês trazem, né, no dia a dia? São protocolos a serem seguidos? Não é bem um protocolo a ser seguido, é mais um entendimento da necessidade do seu paciente. A Organização Mundial de Saúde, a partir da década de 50 do século passado, né, porque estamos no novo século, ela começou a observar não só a questão da saúde física em si e da saúde mental, mas também começou a observar a saúde espiritual. Então ela começou a observar que as questões espirituais do indivíduo têm uma relação direta com a sua saúde mental e com a sua saúde física. Então eles colocaram nos questionários de saúde a questão espiritual, já avaliando essa situação. Então a Organização Mundial de Saúde ela começou a entender a importância da questão espiritual do indivíduo na sua saúde física e mental, e dentro dos seus questionários para avaliação de saúde ela colocou a parte espiritual. A partir daí foram surgindo várias outras pesquisas, principalmente nos Estados Unidos. Eles começaram a avaliar melhor essa questão da espiritualidade do indivíduo em relação à sua saúde. Então, a Universidade de Duke, Harvard, George Washington, ou seja, quase todas as universidades americanas hoje instituem ou um núcleo de trabalho de estudo, ou realmente uma disciplina dentro de uma universidade, mas todas têm algo focada nisso daí. E isso vem crescendo desde a década de 50 do século passado para cá. Estudos, pesquisas, tanto é que hoje nós temos, né, dentro da área médica, os sites internacionais de acervo de artigos de pesquisa. Então, se eu faço uma pesquisa X, eu quero publicar numa revista, assim que ele é publicado, ele entra nos sites de pesquisa, onde qualquer pessoa, principalmente da área da saúde, vai lá, entra no site e põe lá as palavras-chave, saúde, espiritualidade e tal, e aparecem os artigos relacionados das pesquisas do mundo inteiro. E hoje o que mais publica nos sites de pesquisa é espiritualidade de saúde, é o que mais aparece. Porque a espiritualidade, ela não tem uma relação com uma especialidade X. Só cardiologia, não, ela pode estar dentro de todas as especialidades. Tanto é que hoje nós temos Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Sociedade de Oncologia, Cuidados Paliativos e assim por diante, todos montando núcleos de estudo e pesquisa. Nós temos grandes universidades, não só aqui a Universidade de Taubaté, mas nós temos a Universidade Federal de São Paulo, hoje está colocando lá uma disciplina, até fui convidado para fazer algumas aulas. A Universidade de São Paulo, a USP, tem um centro de pesquisa e estudo. Hoje tem a Universidade de Juiz de Fora, que é uma das mais públicas. Meu querido amigo Alexandre Moreira é um psiquiatra, chefe da psiquiatria lá, uma pessoa que no Brasil que mais produz trabalhos científicos nessa área. A última pesquisa que saiu do meu amigo Giancarlo, que também é professor lá em Juiz de Fora, mostrou que aproximadamente 64% das nossas universidades na área médica tem algo relacionado à espiritualidade e saúde, ou seja, vem crescendo gradativamente isso, porque mostrou-se a importância para a vida da pessoa, né? E essas pesquisas estão assim, mostrando coisas muito interessantes, porque assim,
Como é que você vai dosar a espiritualidade? Sim, sim. Você Que pode... nem Galileu já dizia, né? Medir o que é mensurável e tornar mensurável o que não é. Então a espiritualidade é isso, né? Você não tem como chegar e pontuar como um órgão, como um corpo físico. A medicina ela é muito cartesiana. Você tem que medir. Então, quanto que é de glicemia? Sim. Quanto que é de tal substância? Isso, então vocês têm, ela tem que ser palpável. Sim. Se ela não for palpável, o médico ele fica assim meio sem chão, né? Não conseguir mensurar. Então, como é que você vai mensurar a espiritualidade? Como é que você vai mensurar a religiosidade? Como é aquilo que os olhos não alcançam, Como é que você vai investigar isso? Como é que você vai falar para a área científica que isso é importante? Então, começou a ter pesquisa, né? Avaliar. O que acontece com o seu cérebro quando você medita? O que acontece com o seu cérebro, com a fisiologia do seu corpo, quando você faz uma prece? Que substâncias estão relacionadas? Que substâncias o seu corpo produz? Então começou a fazer isso, ressonância, por exemplo, funcional, tomografias que avaliam o metabolismo cerebral, dosagem de substâncias naquele momento, no sangue, na urina, na saliva, para ver se aumenta, se não aumenta. Então começou-se a quantificar essa situação de espiritualidade e começou-se a ver os benefícios que ela está trazendo para a pessoa. Começou-se a observar que pessoas que têm um vínculo religioso, seja ele qual for, e que isso gera para ele um bem-estar, tem o que a medicina chama de coping, ou seja, um enfrentamento. Então essas pessoas mostram, mesmo em situações de adoecimento mais complicados ou mais grave, um enfrentamento melhor daquela situação. Então consegue conduzir aquela situação melhor, mesmo que seja às vezes questões de agravo de saúde para a terminalidade da vida, eles conseguem ter um padrão melhor de enfrentamento dessa situação. Então por que essas pessoas enfrentam melhor essa situação? Por que essas pessoas têm mais longevidade? Já tem pesquisa mostrando que a espiritualidade, a frequência religiosa permite longevidade, ou seja, e com qualidade de vida. Então a ciência pensou, peraí, algo está acontecendo porque essas pessoas têm mais longevidade, melhor qualidade de vida, enfrentam melhor situações de adversidade da vida, então deve ter algo importante nisso daí. Então vamos pesquisar para ver o que acontece. E hoje nós estamos assim com uma relação muito interessante de ciência e espiritualidade. Porque assim, se nós vamos pegar ali século XVII, século XVIII, era uma separação total. O que é religião fica para o religioso, o que é ciência fica para o cientista. Não se misturam. Por isso foi dividido, né, na medicina também, em partes. Sim. Ciência é ciência, ainda hoje. Ciência é ciência, religião é religião. Cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado. Agora, dos últimos 70, 80 anos para cá, a coisa vem mudando gradativamente. A ciência está cada vez mais se socializando com as questões de práticas espirituais, tentando entender os benefícios e colocando isso para que a população possa ver. Não só a questão acadêmica, a questão do científico, porque assim, a ciência é muito cética, mas já está vendo que tem uma relação. Então, quando eu instituí, por exemplo, a disciplina... E você foi o pioneiro, né, aqui no Brasil, na universidade. Pioneiros na universidade em colocar uma disciplina mesmo dentro da cadeira de ensino médico. Isso deve ser um orgulho, né, porque hoje em dia, não digo sendo orgulho, uma base aí. É assim, era algo que eu, na minha ideia, achava necessário. Eu achava que a formação médica não estava completa. Eu achava que a formação médica estava deficitária no entendimento do ser humano como um todo e que a espiritualidade era um foco importante. Então, quer dizer, foram alguns anos de pesquisa antes de entendimento melhor, porque assim, não dá para você colocar dentro de uma área médica, que o médico ele é cético, não tem jeito. Espiritualidade. Então você tem que trazer todo o embasamento para que ele entenda que aquilo tem um fundamento científico. Então tem que fazer todo um estudo, todo um levantamento, desenvolver todo um programa para poder apresentar. E mesmo assim houveram muitas resistências, né, na área médica de colocar isso, né? Quando eu comecei, eu falei assim, não, o médico foi feito para dar remédio, cortar e costurar.
não, esse negócio de espiritualidade não tem sentido. Então, eu falei, tá bom, mas vamos tentar. Como eu segui as normas, ela foi instituída. E aí, muitos dos que, na época, professores e médicos que falavam e criticavam, começaram a me procurar para entender melhor, que começaram a ver que havia uma importância, né? Até colegas que criticaram na época, entraram em adoecimentos complicados, começaram a mudar o seu padrão de entendimento de como a espiritualidade pode ser benéfica numa situação de agravo de saúde. Então, isso cresceu demais. Hoje nós temos congressos, né? O ano passado, eu recebi um convite da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia para falar no congresso deles. Eu falei, nossa, ginecologia é interessante com espiritualidade, né? O que tem a ver ginecologia e obstetrícia com espiritualidade? Mas tem. Tem, com certeza. Né? Então, assim, dei ali uma palestra mostrando como a espiritualidade no período gestacional é importante para a mãe e para o desenvolvimento fetal. Eles entenderam, tanto é que já está vindo outros convites para falar em outros lugares sobre esse assunto. Sim. Então, quer dizer, a coisa ela tem uma entrada em todas as áreas. Grandiosa, né? Eu acho que assim, tem que realmente mudar esse olhar mesmo, trazer, porque isso colabora muito, né, para a evolução, para o entendimento do paciente, como pessoa mesmo, né? Resistências tem, né? Porque assim, a vida do médico não é uma vida muito fácil, né? Por exemplo, que eu falo para os meus alunos, se você vai para um pronto-socorro, não adianta falar de espiritualidade. O cara chega lá com mangina infartando, você não vai querer. Não dá tempo, não dá. Você tem que fazer o que tem que fazer e pronto. Você vai ser cirurgião, vai levar um paciente para o centro cirúrgico, está levando, não vai falar de religião naquela hora, o indivíduo vai entrar em pânico. Tudo tem um momento, né? Então você tem um momento certo de abordar, entender o paciente, faça a sua anamnese, converse, entenda o paciente, veja como ele está, depende do estado que ele está, não aborde, espera um pouquinho, ganhe confiança, depois você entra no assunto. Então tem mecanismos para você fazer isso. E agora parece que, depois de todos esses anos, a área médica e os colegas estão começando a entender a importância, estão começando a trazer isso, tanto é que esse ano o Conselho Federal de Medicina colocou um conselho de estudos em saúde e espiritualidade. Então, o próprio Conselho Federal de Medicina colocando isso. Saiu uma normatização aí para o ensino médico, colocando a importância da espiritualidade. Porque a Organização Mundial da Saúde, ela entende, né, que não é só a parte... até então era dividida, a parte física, mental, social e espiritual. É isso mesmo? Antigamente era só a questão social, agora, física e mental. Mas agora entrou a espiritual. Sim. Então, veja, entrou na Organização Mundial de Saúde, entrou no Conselho Federal de Medicina, entrou dentro do Ministério da Saúde e da Educação para o ensino. Ou seja, o panorama mudou assim drasticamente nos últimos 20 anos. Doutor Alexandre, e com esse currículo lindo, brilhante, né, trazendo todo esse conceito para entender melhor o seu paciente, lá na tua infância, você já tinha algo diferente? Assim, você já olhava o mundo com um olhar realmente já voltado para a espiritualidade? Como que você foi criada, a tua infância, no decorrer da vida? Eu era uma pessoa sempre interessada pelas questões da curiosidade da vida. Então, desde criança eu gostava de olhar as coisas do microscópio, gostava de ver os animais, observar o que acontecia. O pessoal, criança vai no médico ficar desesperado, eu gostava de ver como é que o médico agia, ou seja, já tinha alguma coisa nesse sentido da área da saúde, não achava que ia ser médico, mas já gostava assim da questão científica, né, de explorar, de misturar uma substância com a outra. Eu tinha kits de química, tinha microscópio, ou seja, ia indo. A minha família era uma família voltada às questões espirituais, mais focada na doutrina espírita. Então, eles iam... tinha um lado da minha família que era católico, então a gente também ia na igreja, que tinha que ir no domingo na igreja e tal, e tinha a área que era mais espírita, que era focada mais ali na área espiritual, do espiritismo. Então eu convivia com os dois desde de pequeno. E ainda leio hoje muitos o Evangelho, tanto o Evangelho na íntegra quanto o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu leio os dois, eu gosto. Cada vez que eu leio eu vejo uma coisa diferente ali. E a doutrina espírita foi me interessando pelo foco filosófico e científico dela. Porque ela tem uma base científica que vem sendo explorada hoje, né? Saiu publicações hoje em revistas médicas internacionais
trazendo os estudos da doutrina espírita para o foco científico. Isso é muito interessante, mostrando que o que foi dito lá na década de 40 e 50, hoje a ciência está mostrando veracidade. Então eu tinha esse foco, né? E vim estudando muito a questão religiosa, e aí quando eu entrei na medicina, eu comecei a entender saúde, né, como um todo, porque você passa por várias áreas, eu comecei a ver que existia uma certa relação entre questão espiritual, religiosa, saúde, na vivência da pessoa. Mas aí a vida ela vai acontecendo, você tem que se formar, então você tem que estudar muito, você tem que fazer uma boa residência, conseguir uma especialização. Eu tinha essa veia que me interessava muito por a parte acadêmica, aula, então fui me especializar, fui fazer mestrado, fui aprender pedagogia médica, voltei para a universidade para ser professor. E aí a coisa ela vai crescendo, você vai mantendo o seu lado espiritual, o seu lado acadêmico, científico, e aí eu fui vendo que não havia uma relação entre os dois. E aí eu fui pesquisar, será que não tem uma relação? E eu fui vendo que existiam outras universidades fora do Brasil que estavam começando a estudar e pesquisar nesse sentido. Então eu fui me aprofundando cada vez mais e nessa quando você pesquisa. fala espiritualidade em evidências, né, como que é mensurado essa parte? Como foi através de pesquisas? Existem alguns aparelhos, como Sim. existe para tomografia, para ressonância? Como que você pode estar explicando para nós? Então, por exemplo, quando você vai atrás, né, de pesquisas médicas, primeiro você tem a questão social do relacionamento médico-paciente, mostrando que a abordagem das questões espirituais do paciente fortalece o relacionamento médico-paciente e fortalece a aderência do paciente ao tratamento que você quer instituir. Então, só aí já é um grande ganho. Você conseguir ter um bom relacionamento com o seu paciente e esse relacionamento permitir que ele faça uma aderência boa ao tratamento que você quer, já é um grande ganho. Segundo, ver que a pessoa que tem um apoio religioso ou espiritual tem um enfrentamento melhor da sua doença. Então esse é outro ganho. Mas tudo isso são coisas subjetivas, não são coisas palpáveis. Então eu fui atrás de coisas palpáveis, então comecei a pesquisar e fui vendo o que os pesquisadores estavam fazendo. Então, por exemplo, tem pesquisas hoje que você faz ressonância funcional. O que é ressonância funcional? A ressonância, ela avalia muito bem a anatomia, por exemplo, do cérebro. Ela avalia a anatomia do seu corpo inteiro, mas do cérebro, que é a minha área, neurociência, do cérebro. Então você faz uma ressonância, você vê bem os detalhes anatômicos do cérebro. Só que o seu cérebro ele funciona por atividade eletromagnética e ele precisa de muito oxigênio e glicose para funcionar. E quando você determina algo que você precisa fazer, eu quero escrever, eu quero ler, eu quero pegar um copo d'água, eu quero tomar um café, as áreas cerebrais começam a se ativar para que você faça aquilo. E aí a ressonância funcional, o que ela faz? Ela capta a mudança daquela área. Porque a hora que você pensa em fazer algo, que você está ativando uma área, essa área, por ser ativada, ela precisa de mais oxigênio, ela precisa de mais energia. E a ressonância pega. Então ela capta as áreas que se mobilizam, vamos dizer assim, com mais energia para executar aquela função. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos pôr um monte de freiras carmelitas rezando dentro da ressonância. E ver o que acontece. Então eles começaram a ver que no momento que se inicia uma prece, áreas cerebrais começam a se ativar. E aí, mas essa área cerebral ela funciona para quê? Então eles viram que a área do raciocínio, a área da síntese, a área que faz elaboração do que você quer fazer, a área que faz comparação, todas essas áreas se ativam. Essas áreas, ao se ativarem, ativam áreas emocionais. E essas áreas emocionais ativam um eixo chamado hipotálamo hipofisário, que é o eixo que produz substâncias importantes para o funcionamento do seu corpo. Então eles dizem que nesse momento a sua chamada neurohipófise secreta uma substância chamada ocitocina. E a ocitocina ela é benéfica para o sistema imunológico, ela é benéfica para a função cardiovascular, ela é benéfica para a função digestória,
ela é importante para a função gonadal, ou seja, você começa a subir uma substância no seu corpo a partir de ativação de áreas cerebrais que melhora o funcionamento do seu corpo. Então esse aí já foi um ponto de partida. Então, peraí, a ressonância, ela ajuda. A ressonância ajudou na pesquisa. Então vamos dosar, então, se realmente aumenta. Então vamos dosar a ocitocina na saliva. Aumenta mesmo. Vamos dosar no sangue. Aumenta mesmo. Aí viram, não, agora também tem aumento de outras substâncias, por exemplo, dopamina. A dopamina melhora muito o comportamento, socialização, tal. Aumenta os opioides, melhora bem-estar, melhora a dor crônica, tal. Ou seja, começou a palpar. Ou seja, no momento que fizeram isso também com meditação. Então o indivíduo medita, ativa áreas, aumenta substâncias X ou Y. Você provoca sentimentos durante. Ou seja, eu posso provocar numa pessoa sentimentos ruins, negativos. Como é que você faz isso? A gente faz isso quase todo dia quando assiste um filme. Você assiste um filme de terror, você fica tenso. Um thriller, você fica tenso. Uma comédia, você fica alegre. Um filme romântico, qualquer você jornal chora. Aí hoje em dia na TV você Então, já acaba ficando tenso. Né? Movimenta Sim. Né, a pessoa. Então você provoca sentimentos durante aquele momento. Por eletroencefalografia, por ressonância, por tomografia. Então você provoca um sentimento e vê quais são as áreas cerebrais que se ativam e como o seu corpo reage. Então, frequência cardíaca, frequência respiratória, dosagem de substância, atividade cerebral. Então, se eu provoco algo agradável, bom, eu vejo o que acontece com o seu cérebro, com o seu organismo. Se eu provoco algo ruim, eu vejo o que acontece. Então, hoje conseguiu separar exatamente estresse crônico, estresse pós-traumático, religião, prece, meditação, voluntariado. Ou seja, como é que o seu corpo reage? E viram o seguinte, que o seu corpo reage de uma forma muito benéfica com as questões espirituais. E nas questões de geração de estresse, o seu corpo aumenta cortisol. O cortisol é o hormônio de estresse. E quando ele fica muito elevado, ele altera o sistema imunológico, ou seja, você deprime o sistema imunológico, tem mais facilidade de ter infecções. Além disso, ele aumenta substâncias inflamatórias no seu corpo. E as substâncias inflamatórias muito elevadas alteram o funcionamento da sua célula. Aí vem as dores, né? Câncer principalmente. Né? Então vem dores, câncer, inflamações e assim por diante. Então a ciência está conseguindo mostrar, através desses mecanismos, né, de estudo, de ciência, a importância das questões espirituais para o benefício do corpo e da mente. E o estresse crônico, como ele pode prejudicar você totalmente. Sim. Por isso que nós trazemos aqui informações importantes para que você aí esteja assistindo. Procure ajuda, procure um bom profissional, vamos fazer terapia, vamos passear no parque, porque a vida tem que ser leve. Trazer aí a meditação, trazer no momento presente, mas estar consciente, né, baseado na parte científica, todos os estudos que provam, né, que mostram hoje, e a vida pode ser leve sim. Então nós vamos para o intervalo. Antes disso, vou enviar aqui um abraço para Ana Flávia, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Um abraço, Ana Flávia. Duda e Felipe, da UHB, de Maria da Fé, da Universidade Holística, de Minas Gerais. Márcia Batista, de Jacareí. Júlio Toboni, um abraço. Júlio deve estar lá nos assistindo. George Assaad, diretor do PROCON de São José dos Campos, um abraço. Doutor Georges. Áurea, do Bosque dos Eucaliptos. Nicanor e a dona Luzinete, também do Bosque dos Eucaliptos. Um abraço aqui de São José dos Campos. Rosa Cláudia, a Rosa Cláudia é fono e foi ela que indicou aqui o doutor Alexandre. Vai estar aqui para poder explicar para nós sobre espiritualidade em evidências. Doutor Aires Pedrosa, que é médico também, um abraço para sua esposa a Yara, de São José dos Campos. Doutor Roger Umeoca, o doutor Roger é médico também, trabalha na rede pública, um abraço. O doutor Jorginho, meu neto lindo, um beijo aqui da vovó. Ferreira Leite, nosso mestre aqui da TVI. Alisson, Mariana, um abraço. E vamos para o intervalo e já voltamos já. TVI, Rádio e TV Imprensa. Todos falam aqui,
Mais que uma emissora, a TVI é um canal aberto para o Brasil real. Prefeitos, artistas, empreendedores e o povo têm voz na nossa tela. Com jornalismo forte, debates acalorados e música que emociona, somos referência nacional e internacional. Assista ao vivo www.radioimprensa.tv. TVI, todos falam aqui. Todos nós estamos vivendo uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados. Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o bubu na vida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Ikeda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade, e a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença, sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A Jornada. Um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Todos nós estamos vivendo uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados. Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o bubu na vida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Ikeda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade, e a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença, sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A Jornada. Um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência.
TVI, Rádio e TV Imprensa. Todos falam aqui. Mais que uma emissora, a TVI é um canal aberto para o Brasil real. Prefeitos, artistas, empreendedores e o povo têm voz na nossa tela. Com jornalismo forte, debates acalorados e música que emociona, somos referência nacional e internacional. Assista ao vivo, www.radioimprensa.tv. TVI, todos falam aqui. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. O canto do Bem Te Vi, para mim, é uma sinfonia aos meus ouvidos. Então, você estiver aí na natureza ouvindo Bem Te Vi, vai lembrar aqui da Cristina Ikeda, da jornada, que hoje nós estamos aqui hoje com o doutor Alexandre, falando um pouco de espiritualidade, não está vinculada a nenhuma religião. E assim, com o nosso bate-papo aqui, ele fala do século passado e também da Organização Mundial da Saúde, que foi acho que na década de 40, acho que 1948, né, quando ela traz todo esse olhar, e hoje está mudando, também trazendo a parte da espiritualidade na medicina, na ciência. E já dizia Sócrates, né, há milênios que não se deve curar o corpo sem curar a alma. E hoje nós temos que realmente ter essa escuta qualificada, mais humanização na área da medicina, nos atendimentos, na vida no dia a dia, mais paciência, mais empatia. Vamos acolher, que todos nós precisamos de acolhimento. E trazendo, quando nós fomos para o intervalo, doutora, a gente estava falando exatamente das questões da dopamina, do prazer, da alegria, da felicidade, que hoje em dia já se fazem, né, ressonância para poder verificar a área do cérebro. E assim, trazendo esse lado. E aquelas pessoas que realmente não acreditam em nada, que não busca também a evolução no dia a dia, essas pessoas rancorosas, raiva, o que isso traz? Isso realmente adoece o corpo? Hoje a gente sabe que sim, né? A gente sabe que hoje está se considerando o que chama-se enfermidades morais. Como a gente sempre fala, aquela pessoa mal amada, aquela pessoa que não busca, né? Então, melhorar mesmo, né? Então, as enfermidades morais, elas vêm sendo estudadas. O que está sendo considerado enfermidade moral? A raiva, a ira, a mágoa, desejos obsessivos, apegos excessivos, intolerância, impaciência, egoísmo, vaidade, orgulho. Então, todas essas situações que estão, assim, essa nomenclatura ainda ela não está oficializada, ela está surgindo, né? Enfermidades morais. Todas essas situações, observa-se que elas causam em você uma mudança dos eixos neurais relacionados à produção de substâncias benéficas. Eu vou falar assim, como o seu corpo reage ao ambiente, né? Como começou-se a se analisar isso dentro do que chama-se biologia molecular. Quando começou os estudos de clonagem celular e célula-tronco, o que seria célula-tronco ou célula embrionária? Aquela célula que é idêntica. Então, se eu pegar 5 células-tronco e fizer uma análise genética nelas, elas são absolutamente iguais. Então, o código genético delas é idêntico. Por que então, se o código genético delas é idêntico, se eu colocar essa célula num meio, ela produz fibras cardíacas,
Se eu coloco no outro meio, ela produz células do sangue. Se eu coloco no outro meio, ela produz músculo, cérebro e assim por diante. Bom, mas se elas são idênticas, como é que elas produzem outros tecidos diferentes? Então viu que a célula ela reage ao ambiente onde ela é colocada. Então viu-se que as nossas células têm receptores nas suas membranas que captam as mudanças do ambiente, mandam essa informação para o núcleo da sua célula para produzir substâncias necessárias para que a célula se desenvolva naquele ambiente. O que isso quer dizer? Que a célula responde ao ambiente onde ela está colocada. Ou seja, nós temos que questionar então, em que ambiente a minha célula está colocada? No ambiente de paz ou no ambiente de irritabilidade? Porque ela vai responder ao ambiente que está colocada. Então começou-se a ver o quê? Se a célula responde ao ambiente que ela está colocada, como ela responde a um ambiente de estresse? Então o estresse crônico, o estresse pós-traumático, porque assim, todas as situações, uma pessoa rancorosa é uma pessoa que está em estresse constante. A pessoa que não perdoa, uma pessoa que está em estresse constante. A pessoa que está irada, impaciente, intolerante, está em estresse constante. Essa pessoa que mantém esse nível de estresse, ela está sempre produzindo duas substâncias no seu corpo, cortisol e adrenalina. A adrenalina elevada altera os vasos sanguíneos, então e o funcionamento cardíaco. Então essa pessoa vai ter uma tendência maior a ter doenças cardiovasculares e vai sofrer por isso. O cortisol muito elevado vai alterar o sistema imunológico. Então você vai ter infecções com mais frequência. E vai produzir substâncias chamadas de citoquinas, que vão causar mais processos inflamatórios e vão alterar o processo de funcionamento das células, divisão celular, envelhecimento precoce das células. E isso vai causar adoecimentos. E hoje está muito relacionado estresse crônico, cortisol elevado com câncer. Então veja assim, por um lado, como nós comentamos, perdoar, ser grato, rezar, meditar, aumenta as substâncias favoráveis ao seu corpo, ocitocina, dopamina, serotonina, que melhora a função cardiovascular, melhora o funcionamento celular, melhora a frequência cardíaca, melhora dores crônicas, melhora a sua questão psíquica mental, melhora a ansiedade e depressão. Então, por um lado, você tem a ciência mostrando que se você for grato, que se você perdoar, que se você gerar um equilíbrio emocional, você vai ter boa saúde e melhor situação e qualidade de vida. Por outro lado, se você for estressado, impaciente, irritado, magoado, não perdoa, você vai adoecer mais fácil. Sim, Ou então, seja, o caminho a ciência já mostrou. Para que lado você vai, aí já é problema seu. então vamos ser mais flexível, né, para poder realmente trazer aí flexibilidade em todas as dificuldades. Problemas todo mundo tem, estresse hoje, ansiedade, né, porque nós temos um mundo nas nossas mãos e isso gera muitas vezes impaciência, intolerância. Então vamos ter esse olhar, porque a ciência está mostrando, porque lá, né, há muitos milênios, Descartes ele separou, né, a medicina. Então, assim, ele foi o responsável por separar o corpo da alma. E hoje está trazendo isso e se discutindo muito. Então, não é só tratar o corpo, mas também tratar a alma. Mas ele foi obrigado a fazer isso, né? Ele foi obrigado, né? Foi, porque Galileu Galilei, quando começou a colocar as suas situações, a igreja o condenou e mandou ele ficar preso na sua casa e não publicar mais nada. Exatamente. Descartes, vendo o que aconteceu com o seu amigo, falou, peraí, vamos separar as coisas para a ciência poder evoluir. Sim, sim. Então Descartes colocou lá esse Isso sistema, foi importante, né? né? Para realmente a gente chegar hoje e ter esse olhar mais amplo. Newton, que foi discípulo de Descartes, fez a mesma coisa, fez o determinismo, né? Quer dizer, o reducionismo, vão reduzir em partes para que a gente possa entender melhor que aí ficou, o todo. O cardiologista olha só a bomba, o nefrologista olha só o filtro e assim por diante. Ficou assim, por isso que a medicina ela se baseou nesse modelo cartesiano, né? Onde o indivíduo ele é um mecanismo físico-químico só, né? E se baseou nisso e deu certo, porque senão hoje nós não teríamos essa medicina de ponta essa evolução que nós temos tão hoje. grande, né?
Só que agora começou a ver que existe outro ponto. Existe o ponto espiritual do ser humano que tem uma influência importante sobre todo esse mecanicismo. Então estão se associando novamente, ou seja, aquilo que foi separado no século XVII está se unindo agora no século XXI novamente, no entendimento maior. Um dos grandes divisores disso foi a genética, né? Quando começou os estudos para entender o genoma humano, né? Os estudos para você... Você entraria na epigenética? Quando eles começaram a fazer o sequenciamento genético, né? Para estudar todo o genoma, do sequenciamento do genoma humano, nós tínhamos uma empresa americana pública e tínhamos uma empresa privada. As duas estavam disputando para ver quem conseguia achar o genoma humano completo. As duas acabaram a pesquisa na mesma época e as duas viram as mesmas conclusões e abriram isso sem custo para o mundo. O que eles viram quando acabou de mapear? Que nós temos aproximadamente 25 mil genes. Mas espera aí, como é que nós só temos 25 mil genes com tantas proteínas sendo produzidas no nosso corpo? Então já ficou uma dúvida, né? Aí eles resolveram fazer sequenciamento genômico em outras estruturas inorgânicas e animais. E eles viram que tinham cereais que tinham mais genes do que nós. Bom, o que um arroz faz mais do que eu para ter mais genes? Então aquilo que era pregado, que nós somos o que o nosso gene determina, que era o determinismo genético, caiu por água abaixo. Ou seja, nós não somos o que o nosso gene determina. O nosso gene é um mero operador. Ele obedece comandos. Não é ele que manda. Então quem manda? Então a ciência começou a falar, então quem manda nos meus genes? Já que eles são operadores. Não são eles que me determinam. Já que tem estruturas, tem mais genes do que eu, que não faz o que eu faço. A complexidade humana é muito grande para o tanto de genes que ela tem. Então começaram assim, então o que influencia os seus genes? Para que eles tenham tantas variações. Então entrou o que chama-se epigenética, ou seja, o que está agindo sobre o seu gene. E eles viram que fatores ambientais e fatores sociais têm uma ação importante na expressão do seu gene. Ou seja, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu determino para a minha vida, a forma como eu relaciono, aquilo que eu consumo, interfere com a minha expressão genética. Ou seja, eu tenho sem interferir com a minha sequência. Então a epigenética viu o seguinte, que a expressão gênica muda, mas não muda a sequência. Né? Por exemplo, um experimento que foi feito em ratos. Pegaram uma espécie de ratinho, que a prole é sempre igual. Todos têm pelinho amarelo claro, são magrinhos e dificilmente adoecem. Mudaram a dieta da rata. Fizeram o que chama-se metilação de dieta. Mudaram a dieta da rata. A prole, uma parte saiu igualzinha à mamãe, pelinho claro, magrinho, e outro saiu com pelo escuro, mais gordinho. Esse de pelo escuro mais gordinho, alguns tiveram diabetes, alguns tiveram câncer e obesidade. Fizeram a sequência genética entre todos, absolutamente igual. Ou seja, tivemos expressões diferentes, com sequência gênica igual, porque modificamos a dieta da rata. Isso assim compara uma família que são filhos dos mesmos pais, mas cada um segue um caminho, cada um tem as suas diferenças. Então eles viram que a epigenética, além de gerar uma mudança da expressão, ela pode ser herdada. Ou seja, os filhos podem herdar a mudança epigenética. Eles viram que estresse gestacional e estresse no lar altera determinados volumes cerebrais na criança. Principalmente as chamadas amígdalas cerebrais são produtoras da dopamina, causando mais alterações comportamentais na evolução daquela criança. Ou seja, ambiente agindo como um mecanismo epigenético, interferindo a evolução e desenvolvimento e comportamento de uma criança. Então, quer dizer, a forma como eu estou lidando no meu dia a dia com as pessoas, comigo,
a forma como estou agindo, né? Os meus desejos, as minhas vontades, os meus pensamentos, tudo isso passou a ser um fator epigenético que altera o seu funcionamento orgânico. Aí entra espiritualidade, então. Sim. Então quer dizer que espiritualidade, por gerar uma condição diferente, mudar o seu padrão, o seu estilo de vida, mudar a forma como você enfrenta as situações de vida, então pode ser um fator epigenético de benefício para você. Então a espiritualidade também, ela consegue te ajudar a confrontar o novo, porque tudo que é novo assusta, os medos, as inseguranças, a Sim. parte emocional mesmo, né? Sim, a forma como você enfrenta, como você encara situações de vida, adversidades, né? Vai modificando a sua forma de enfrentamento. Então você pode ter no seu dia a dia o que chama-se enfrentamento positivo ou enfrentamento negativo. Para dar aí um exemplo mais prático e mais perto das pessoas, Covid. O que se observou no Covid? Enfrentamentos negativos. O que gerou enfrentamento negativo? Gerou angústia. Então as pessoas começaram a ficar angustiadas. A angústia gerou o quê? Ansiedade. E a ansiedade gerou depressão. Depressão alterou o sistema imunológico. Piorou a saúde ainda mais. E tem muita gente doente. Pessoas que tiveram enfrentamento positivo. O que é enfrentamento positivo? Você entender a diversidade que está à sua frente e buscar mecanismos de enfrentamento de forma positiva. Isso gerou o quê? Aprendizado. Aprendizado gerou evolução. Então nós vimos que após esse processo tivemos pessoas que continuaram adoecendo por outros motivos e pessoas que evoluíram. Adoeceram menos, tiveram mais capacidade produtiva, buscaram valores de vida, buscaram se melhorar como pessoas, ajudar os outros. Ou seja, nós tivemos aí uma amostra frente a uma adversidade mundial grave, ou como os enfrentamentos fizeram com que essa pessoa futuramente tivesse comportamentos diferentes. Exatamente. Então, assim, nem todos os obstáculos da vida pode ser realmente assim uma coisa negativa. Pode ser naquele momento, mas a partir do momento que você traz isso para uma alta evolução, para um entendimento no dia a dia, é o que baseia mesmo essa espiritualidade como um todo, ligado aí ao universo, o grande Criador. Então converse mais com Deus, porque eu falo muito que a gente tem que ter mais paciência mesmo, ouvir mais a parte interna, conversar, fazer a sua prece. Isso que é importante, é que a gente leva aqui dessa jornada mesmo, desse planeta Terra, que estamos todos nós, né, um dia vamos embora, mas que façam valer a pena todos os dias. Então, paciência, organiza seu ambiente. Eu falo sempre, faça da tua casa o melhor restaurante, o melhor hotel. Tragam flores para a tua vida, dance quando precisar dançar, vai para a chuva, toma um banho de chuva. Olha o brilho todos os dias no amanhecer, o brilho do sol. E muita gente continua dormindo. Então, olhe para você, cuide de você, organize as suas gavetas, mas organize aqui dentro, faça a diferença na tua vida, porque você melhorando aqui dentro, com certeza o universo ficará muito grato. Doutor, estamos quase já no finalzinho, então eu deixo aqui para você, doutor Alexandre, que foi um privilégio enorme, quanto ensinamento, né? Que currículo brilhante. Com certeza eu vou querê-lo novamente, que você venha, que volta aqui no nosso programa, na jornada. E convido você agora para as suas considerações finais. Por favor, deixe uma mensagem ou fala onde encontrar o doutor Alexandre, o livro que você escreveu. Então, por favor. Eu assim, vou começar pelo livro, né? Nós, junto com mais 2 colegas professores da disciplina, na coletânea de todos os assuntos, convidamos outros colegas professores de outras universidades, fizemos esse livro, que chama-se Medicina e Espiritualidade Baseada em Evidência. Foi publicado em 2022. Você pode obtê-lo pelo site de compra de livros, como a Amazon, e também pela Ateneu, que foi a editora que publicou o livro. Então, vai na Ateneu, o site dela, tem lá. Publicamos agora, junto com outros colegas, o 2º livro. Foi publicado o mês passado, que nós abordamos espiritualidade, psiquiatria e saúde mental.
A Ponte entre a Alma e a Saúde. E foi publicado agora, né, junto com esses meus 2 colegas professores, e nós convidamos mais 4 colegas que estão na área da psiquiatria para escrever junto com a gente. Então esse livro está sendo lançado agora, também pela editora Ateneu. É um livro que a gente trouxe bastante coisa relacionada à saúde mental, psicológica e psiquiátrica, né, e como a espiritualidade tem essa relação. Então acho que talvez ajude, são livros, tanto Medicina e Espiritualidade quanto Espiritualidade e Psiquiatria, eles são livros que qualquer pessoa pode ler. A gente teve esse cuidado de não ficar muito focado em termos científicos. Essa linguagem simples. Mas dá uma linguagem que a pessoa pode ler ali e talvez a ajude, né? Então, assim, para os nossos ouvintes, baseado em tudo isso que eu falei, né, que são fatores científicos, nós falamos sobre neurociência, falamos sobre genética, biologia molecular, tudo mostrando como a Faltou forma... um pouquinho da metafísica, né, que não entramos Isso aí também. pode ser depois, a gente pode até falar de física sim. quântica, que tem bastante coisa nesse sentido hoje também. Mas, assim, frente a tudo isso, está nas nossas mãos a felicidade, né? A forma como você vai buscar, a forma como você vai se relacionar, a forma como você vai se entender com seus pares, no seu emprego, no seu trabalho, com seus amigos, com a sua família. Ser feliz ou não, ter boa saúde ou não, depende de nós. São escolhas. São escolhas. Então, busque, analise, veja suas escolhas, veja assim, como é que você está no seu dia, como é que você está na sua casa, como é que você está com seus parentes, como é que você está no seu trabalho. Analise, veja se isso está lhe trazendo conforto ou não, está trazendo prazer ou não, está causando angústia ou não, e busque as mudanças. Dá licença um pouquinho, nosso técnico colocou lá o seu livro, né? Medicina e Espiritualidade, muito legal. Bacana. Então, é uma busca íntima, interna, de cada um, mas primeiro a gente tem que se entender. Então busque. E a prece, gente, a meditação são fatores hoje muito importantes, estudados, que trazem benefício. Valores da vida, valores da família, cultuar novamente valores na casa, com a criança, com a família, são extremamente importantes. Seu Instagram, doutor? O meu Instagram é a Serafim Neuroped, né? Muito obrigado. E siga nosso perfil nas redes sociais, meu Instagram, Maria Cristina Barbosa Iqueda. Se inscreva no meu canal do YouTube. Lá temos conteúdos, né, que nós compartilhamos, fica por dentro, aperta lá o sininho. E para encerrarmos hoje o nosso encontro, nem que a nossa jornada está encerrando aqui do nosso programa, mas ela começa aí dentro de você. Seja leve, viva, busque a felicidade no seu eu, se acolha, porque o autônomo agora a gente fala, desprende daquilo tudo que não te serve mais, procure olhar para você, cuide de você, faça um chazinho, se aconchega, procure você se entender com você mesmo. E para encerrarmos hoje o nosso encontro, eu trago aqui uma reflexão. A felicidade é um estado de espírito. Se a mente permanece em confusão e agitação, os bens materiais não serão capazes de proporcionar felicidade. Ser feliz é, sobretudo, ter paz de espírito. Dalai Lama. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Na alegria. TVI, Rádio e TV Imprensa. Todos falam aqui. Mais que uma emissora, a TVI é um canal aberto para o Brasil real. Prefeitos, artistas, empreendedores e o povo têm voz na nossa tela. Com jornalismo forte, debates acalorados e música que emociona, somos referência nacional e internacional. Assista ao vivo www.radioimprensa.tv. TVI, todos falam aqui.